Eu acho que todo mundo sabe o que é menopausa, pelo menos de uma forma geral, que é quando a mulher para de menstruar e então não pode mais ter filhos. Mas você sabe o que de fato acontece com o corpo feminino e por quê? Neste primeiro episódio, vamos mergulhar nos processos fisiológicos da menopausa através da história da Márcia e de conversas com especialistas. Eles vão nos mostrar que a menopausa pode se manifestar e ser experienciada de maneiras muito diferentes em cada pessoa, revelando a complexidade dos contextos e dos corpos que menstruam. A minha última menstruação foi dia 5 de fevereiro de 2021. Eu me lembro que veio um fluxo muito baixo, muito diferente. E eu já sabia que... Eu sabia que era a minha última menstruação, gente. Sabia. Porque é isso, eu já vinha... Essa que a gente ouviu é a Márcia Araújo. Ela tem 48 anos e é fisioterapeuta com especialização em gerontologia. Para a Márcia, a menstruação sempre foi um momento muito importante. E o fim desse período teve um grande impacto em vários aspectos da sua vida. Mulher, mãe, cabocla, filha de Ansan Conchossi. Sou paulistana, mas moro no Rio há 20 anos. Aqui, a Márcia vai nos ajudar a explorar as mudanças biológicas e emocionais da menopausa. Vai falar também sobre as questões sociais que permeiam essa fase da vida. Então se prepare para ouvir muitas siglas, nomes de hormônios e expressões que até para nós foram um desafio entender como afetam o nosso corpo e a nossa mente. Mas antes de seguir, eu vou fazer aqui uma observação. Sabemos que gênero e sexo biológico são conceitos diferentes. Gênero está mais relacionado a papéis sociais e identidade pessoal. Então, para tentar representar toda a diversidade dos corpos e identidades, vamos usar a expressão pessoas que menstruam, para equilibrar o discurso. Mas também vamos falar mulheres de uma forma generalizada para facilitar a conversa e o entendimento. Eu sou uma mulher de altura média, não sou pequena, sou uma mulher grande. Não grande de altura, mas grande de estrutura, né? Óssea. Tenho a pele que comumente é chamada de pele morena e que eu chamo de cabocla, porque eu sou uma mistura de indígena com branco. Tenho um cabelo preto, liso na raiz e cacheado, do meio para as pontas, um olho pequeno, mais puxado, um rosto grande, mais para a mandíbula quadrada, uma boca gostosa. É com esse olhar real para si mesma e sem filtros que a Márcia fala sobre as mudanças que a menopausa pode trazer. E aí, agora, né, depois da menopausa, meu corpo mudou a beça. Agora eu tô mais gorda, né, tô acima do peso que eu tive ao longo de toda a minha vida. A estrutura do corpo mudou, né? Por conta da baixa do estrógeno, o corpo no membro inferior, né, ali quadril, perna, ele fica menor e costas e braços ficam maiores. Então, eu tive uma mudança, assim, do meu corpo nos últimos anos. Mas continuo sendo gostosa. Isso que vale. Sim, o corpo pode mudar bastante na menopausa por causa das alterações hormonais. A gordura que antes tendia a ficar mais nos quadris, coxas, glúteos, para favorecer a gestação, começa a se acumular na barriga. O metabolismo fica mais lento, a gente perde massa muscular, a pele fica menos firme por causa da diminuição do colágeno. Outra coisa é que os ossos podem perder densidade, o que pode até alterar um pouquinho a postura e a altura ao longo do tempo. Tudo isso junto faz com que a gente se sinta diferente no próprio corpo. Então, Renata, eu tenho 46 anos e ainda não tive a última menstruação. Mas essas mudanças que a Márcia está falando, principalmente na silhueta, eu já vejo em mim. E eu posso afirmar que, assim como aconteceu com ela, tem mexido comigo. Isso porque só há pouco tempo é que estamos vendo o assunto ocupar espaços que antes eram só silêncio. E isso tem gerado mais conversas, o que resulta em uma espécie de rede de acolhimento. Graças a Deus, não estamos mais sós. Menopausa, eu costumo dizer que é um marco da nossa história reprodutiva. Porque para eu dizer que uma mulher está na menopausa, eu não preciso de nenhum exame.
eu preciso que ela tenha ficado 1 ano sem menstruar para dizer que ela entrou na menopausa. Então, a gente teve a última menstruação, passaram-se 12 meses, aí eu posso dizer, estou na menopausa. Essa que a gente acabou de ouvir é a doutora Cecília Pereira, ginecologista e obstetra da Rede Fé Medicina aqui no Rio. Ao longo desse episódio, a Cecília vai nos ajudar a entender melhor todo esse processo. São vários termos que a gente ouve, como perimenopausa, pós-menopausa, o que acabam nos deixando um pouco confusas sobre o que quer dizer cada um deles. A perimenopausa é quando a gente começa com os sintomas de irregularidade menstrual, até o fim do 1º ano depois da nossa menopausa propriamente dita. Bem, os últimos trabalhos dizem que mais ou menos 8 anos antes da menopausa é que esses sintomas aparecem. A menopausa em si geralmente acontece entre 48 e 51 anos. Então a perimenopausa começa ali pelos 40, 42. Mas é importante deixar claro que cada corpo é um corpo. E a pós-menopausa, ela é tudo que acontece depois, né, da nossa menopausa. Então, o estado de pós-menopausa, ele é para sempre, ele vai durar para sempre, tudo que acontece depois. Existem algumas alterações, né, de sintomas dos primeiros anos de pós-menopausa e geralmente, depois de 6 anos de pós-menopausa, a gente tem uma diminuição importante dos sintomas no geral, né, dos sintomas vasomotores especialmente. Os sintomas vasomotores são aqueles relacionados à regulação da temperatura do corpo e ao controle dos vasos sanguíneos. Ou melhor dizendo, os fogachos, né? Aquelas temidas ondas de calor e suores noturnos. Na pós-menopausa é quando eu também preciso ficar mais atenta, especialmente para doenças da mama, é quando a gente tem uma incidência maior de câncer de mama. A pós-menopausa é quando eu tenho que ficar mais atenta a doenças cardiovasculares, porque depois que eu paro de produzir estrogênio, eu tenho um risco maior de AVC, infarto. Na pós-menopausa, eu também preciso ficar atenta à minha massa óssea. É por isso que é tão importante fazer atividade de força. As atividades de força ajudam muito na manutenção de massa óssea. Mas ainda faltou uma palavra muito usada e pouco entendida, que é o climatério. Ele é o período de transição entre a vida reprodutiva e não reprodutiva das pessoas que menstruam. Essa fase pode começar alguns anos antes da menopausa e se estender depois dela, ou seja, engloba a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. O climatério pode acontecer entre os 40 e os 65 anos, mas a idade pode variar. E se a gente quiser falar em termos clínicos, é o período do final da função ovariana, ou seja, quando os ovários param de produzir óvulos, e alguns anos após o término da esteroidogênese, que é a produção de estrogênio e progesterona, e da gametogênese, que é a liberação dos óvulos. Agora, para entender melhor essa dinâmica cérebro-ovários, a gente foi conversar com a doutora Lisanca Marinheiro, endocrinologista do Instituto Nacional de Saúde da Criança, da Mulher e do Adolescente, o IFF da Fiocruz. Que no cérebro você tem, nas porções mais superiores, alguns hormônios que, por sua vez, estimulam hormônios numa outra glândula, que são a hipófise, que, por sua vez, estimula outra glândula, que é o ovário, na mulher. Então, lá em cima, a gente tem os hormônios, que são as gonadotropinas, que a abreviação é GnRH, em inglês. Renata, a doutora Lisanca me fez lembrar das aulas de biologia da escola. Bom, ela explicou pra gente que a comunicação entre o cérebro e os ovários ocorre através de uma cadeia de hormônios. No hipotálamo, que é uma glândula no cérebro, são liberados os hormônios chamados gonadotrofinas, cuja abreviação em inglês é GnRH. O GnRH estimula outra glândula no cérebro, a hipófise, a produzir 2 hormônios, o FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. O FSH e o LH, por sua vez, estimulam os ovários a produzir os hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona. Esses hormônios são essenciais para a produção de óvulos para a gravidez. E a gente sabe que quando não há gravidez, acontece a menstruação. Basicamente o que acontece na menopausa é uma queda progressiva na comunicação entre o cérebro e os ovários, que começam a parar de responder. Para facilitar, podemos exemplificar essa dinâmica como uma grande orquestra onde os ovários são os instrumentos e o cérebro é o maestro. Quando tudo está funcionando em harmonia, temos uma bela sinfonia hormonal.
Mas na menopausa, o maestro percebe que os instrumentos, os ovários, estão diminuindo o ritmo. Então ele começa a mandar sinais mais fortes, aumentando a produção de FSH, como se estivesse pedindo os instrumentos para tocar mais alto. É por isso que nos exames de sangue, os níveis de FSH tendem a estar elevados, para tentar compensar a produção de estrogênio e progesterona que despencam. Então, nessa analogia, a gente pode dizer que o estradiol é a melodia que garante o ritmo e a harmonia da fase reprodutiva do corpo feminino. É como se ele fosse a melodia principal produzida pelos instrumentos. O hormônio feminino, estradiol, o estrogênio, ele é secretado pelo ovário e ele tem a função de estimular o crescimento mensalmente na mulher do óvulo, que vai ser justamente, se for fecundado por um espermatozoide, dar origem a um gameta, um zigoto, que vai se tornar numa futura criança, né, num bebê. A queda nos níveis de estradiol é o evento central que desorganiza a sinfonia hormonal. Então, nesse contexto, exames hormonais como o FSH e o estradiol são usados para diagnosticar a menopausa, especialmente em pessoas sem útero. Níveis elevados de FSH e baixos de estradiol confirmam a menopausa. O estrogênio, hoje em dia, a gente sabe que tem receptores no cérebro, receptores na pele, receptor na vagina, receptor em todos os vários órgãos do corpo. Por isso que a falta deles está ligada com vários sintomas com a própria chegada da menopausa, tipo as ondas de calor, que é de um processo de termorregulação cerebral, né? A insônia, alteração do sono, irritabilidade, quadros de depressão e ansiedade, porque se você tem calor, você não dorme, se você não dorme, você fica mais irritado, se você fica mais irritado, você come mais, se você come mais, você aumenta o peso, vai a coisa num ciclo vicioso de sinais e sintomas. Aí tem uma baixa de ressecamento. Ainda sobre os hormônios, a Cecília explica como o desarranjo da nossa melodia hormonal afeta o nosso organismo orquestra, se manifestando através de diversos sintomas físicos e emocionais. Classicamente, o climatério ele vai ter sintomas ligados, especialmente à menstruação em si. Então, eu vou ter uma irregularidade menstrual, eu vou ter alguns sintomas ligados a qualquer outro sistema do nosso corpo. Por quê? Porque o estrogênio está ligado à massa óssea, a doenças cardiovasculares, ao nosso humor, ao nosso metabolismo. Então, quando eu estiver no climatério, eu posso ter vários sintomas. Irritabilidade, ganho de peso. A doutora Cecília nos dá um gostinho, amargo, por sinal, de tudo que pode vir por aí. Mas a lista de sintomas é grande, mais de 70 ligados à menopausa. Gente, socorro! Além dos que ela já tinha listado, temos também a secura vaginal, redução da libido, problemas urinários, ganho de peso, maior propensão a infecções, a osteopenia, quando a massa óssea diminui, e a osteoporose. Há doenças cardiovasculares, além de alterações de humor, irritabilidade, ansiedade, instabilidade emocional, como choro descontrolado, depressão, perda de memória e por aí vai chega, né, gente? É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, gente, que a menopausa pode virar um inferno. E antes de continuarmos, uma pausa rápida para lembrar. Informações detalhadas deste episódio e dos outros estão disponíveis no nosso site, semregraspodcast.com.br. Voltando com uma observação importante. Não existe a menopausa, mas sim menopausas. Assim mesmo, no plural. Porque cada uma de nós mulheres e pessoas que menstruam podemos menopausar de forma muito diferente uma das outras. Então, eu percebi quando eu tinha por volta de 40 anos. Eu tive um aumento de produção de prolactina. Então, eu comecei a apresentar uma liberação de líquido do peito, como se fosse leite materno mesmo. Ao mesmo tempo, eu comecei a ter uma diminuição do ritmo da menstruação. Então, eu menstruava a cada 27 dias, passei a menstruar de 15 em 15, depois de 10 em 10.
A experiência da Márcia é só uma das várias formas como a menopausa pode se manifestar nos corpos que menstruam. A doutora Cecília reforça que fatores como genética, etnia, estilo de vida têm um impacto direto em como cada pessoa experimenta os sintomas. Mulheres negras, por exemplo, têm uma incidência maior de fogacho, são os calores. Então, isso é comum. E a gente sabe também que fogacho é um marcador de doença cardiovascular. Então, são mulheres que também têm uma chance maior de ter infarto, por exemplo. Então, os sintomas, eles podem ser diferentes. Assim como existem pacientes que falam, eu senti só um pouco de calor e mais nada. Que é muito curioso, mas existem pacientes que têm quase nenhum sintoma. E os fogachos podem ser só a ponta do iceberg, Renata. A Márcia, por exemplo, tinha muito medo de como é que a menopausa poderia afetar o seu sono. Né? E um dos sintomas que mais eu temia era a questão do sono, que eu via as poucas mulheres que tinham coragem de falar sobre esse assunto, que não eram muitas, porque a maioria dizia, eu não sinto nada, passou e eu nem percebi. E eu pensava, gente, não é possível, será que eu tô ficando louca? Por que eu sinto tudo? Por que eu sinto tanto? Por que eu percebo e as outras pessoas não percebem, né? Então eu fui entender que elas também tinham medo tanto. Para construir esse episódio, a gente buscou pesquisas e artigos que pudessem quantificar esse relato da Márcia. E encontrou um artigo publicado na revista científica Climateric, uma publicação da Sociedade Internacional da Menopausa lá do Reino Unido. O texto indica que 82% das brasileiras que estão vivenciando o período da menopausa apresentam sintomas que comprometem a sua qualidade de vida. Em nossas pesquisas descobrimos que a menopausa vai muito além dos sintomas físicos. Ela pode provocar uma luta interna de identidade e gerar grande ansiedade social. A gente ainda vive uma sociedade etarista, onde a menopausa é associada ao envelhecimento, à perda de capacidade, de força, de vitalidade. É por isso que muitas de nós não falam sobre o que estão vivendo, o que só aumenta a sensação de isolamento. Angélica, e para Márcia, outro grande medo era a queda da libido, e não apenas a sexual. Eu tinha medo disso, e um outro medo que eu tinha, olha que loucura, gente, que era uma coisa que as mulheres que tinham coragem de falar citavam muito, era a queda da libido. Então eu pensava, se a minha libido acabar, eu posso morrer. Porque quando a gente fala de libido, a gente não fala de libido só sexual, a gente fala de uma libido para a vida. E de fato, quando eu constatei, né, através dos exames e tal, que eu menopausei, eu realmente perdi a libido, eu entrei em estado depressivo. Então não era a libido do sexo só, que é multifatorial, mas era a libido pela vida. E isso me pirou bastante, assim. Esse impacto na libido, tanto para o sexo quanto para a vida, pode ser devastador para todas nós. Sem contar que a menopausa muitas vezes coincide com outras grandes mudanças externas, como filhos se mudando, pais envelhecendo e precisando de cuidados, carreira bombando, mudanças climáticas. Então eu realmente cheguei num momento que eu ficava me perguntando quem eu era. Sabe, assim, eu falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Quem eu sou? Eu perdi as minhas características, de fato, né? E aí fui buscar ajuda. A Renata, dá até um certo desespero ouvir tudo isso, né? Pensar que essa fase está se aproximando ou que muitas de nós está passando por isso sem informação, sem acolhimento, sem rede de apoio. São questões profundas de uma fase comum para qualquer pessoa que menstrua. Mas afinal, por que a gente para de reproduzir? Por que isso acontece com os corpos que menstruam? Além de todas essas transformações, a menopausa também nos leva a refletir sobre suas origens evolutivas. A menopausa é um fenômeno raro no reino animal. Entre os mamíferos terrestres, apenas os humanos evoluíram para ter uma vida pós-reprodutiva longa. Se você for parar para pensar, do ponto de vista evolutivo, não é vantajoso um ser humano viver depois que ele não se reproduz mais. É mais um indivíduo para competir pelos recursos ali daquele grupo, sem ser capaz de passar, de perpetuar seus genes, né? De passar aquela prole para frente. Essa é Camila Souza, bióloga, doutora em ciências morfológicas, responsável por reunir a maior coleção de cérebros de cetáceos da América Latina.
que nada mais são do que alguns tipos de baleias, golfinhos e botos. Ela nos faz pensar, então, por que a menopausa evoluiu? O que fez esse fenômeno se tornar vantajoso na nossa espécie? Curiosamente, além dos humanos, apenas as baleias dentadas, as famosas orcas, entram na menopausa. Será que é por isso, Renata, que elas são tão ferozes? Brincadeira, gente. Vamos ouvir a especialista que é melhor? A menopausa evoluiu, apareceu na evolução de cetáceos 4 vezes, pelo menos. Porque a gente já viu isso para 4 espécies de cetáceos. Então, como essa característica surgiu várias vezes na evolução desses animais, é mais fácil de estudar do que ver uma característica que apareceu uma vez num grupo. Porque aí a gente consegue ver isso em mais espécies e, dentro de um contexto comparativo, tentar entender como aquele processo está acontecendo naquele grupo e tentar passar isso para humanos, que é o que eu estava falando da beleza dos estudos comparativos. Não só de a ciência compara organismos para revelar padrões e adaptações únicas. E a Camila reforça que, muitas vezes, o estudo de outras espécies é fundamental para compreender o próprio ser humano. Uma teoria que explica a menopausa como uma adaptação evolutiva é a teoria da avó. Ela sugere que, ao deixarem de reproduzir, as mulheres mais velhas redirecionam a sua energia para ajudar na sobrevivência dos netos, aumentando as chances de sucesso de todo o grupo. Assim, em termos evolutivos, a gente chama de um caso de abdicação darwiniana, né? A gente fala assim, porque o indivíduo ele deixa de investir a energia dele para se reproduzir, mas ele ajuda na reprodução dos parentes dele e garante a sobrevivência da prole de uma outra forma que não é gastando energia para se reproduzir. Orcas mais velhas desempenham um papel vital. Elas lideram, orientam os mais jovens e garantem a sobrevivência do grupo, especialmente dos machos que dependem muito de suas mães. Quando uma líder morre, a mortalidade dos machos aumenta. Isso leva a gente a pensar num monte de coisa, incluindo uma sociedade matriarcal das orcas, além do fato de que envelhecimento não é finitude, e sim liderança, né? Assim, pensando assim fora da caixa, em algum momento aquilo para o humano foi vantajoso, para garantir a sobrevivência, de repente para aumentar a expectativa de vida, né, da espécie, mas eu estava pensando sobre isso. Hoje em dia é vantajoso? Hoje em dia as mulheres querem engravidar com mais idade por conta da sociedade moderna, né? Então, aquilo um tempo atrás, eu imagino que aquilo um tempo atrás foi vantajoso, mas será que hoje em dia é? De acordo com o IBGE, as taxas de natalidade para as mulheres na faixa etária de 35 a 39 anos aumentou 63% nos últimos 10 anos. E essas mulheres estão vivendo a menopausa enquanto criam filhos pequenos. Bem, pensando a partir de tudo que temos estudado e escutado sobre o tema, a gente entende que a menopausa pode ter sido essencial para a evolução da nossa espécie. Mas pensando aqui, será que o seu papel está mesmo se transformando com as mudanças sociais e culturais? É uma questão que nos faz pensar sobre o impacto da biologia nas nossas vidas e como podemos entender esse fenômeno para viver melhor quando chegarmos ao climatério. Porque se a gente considerar que na década de 40 as mulheres ou as pessoas tinham uma expectativa de vida de 40 anos, 45 anos, as mulheres não menopausavam na década de 40, na década de 50. Elas morriam antes, né? Então hoje aumentou a expectativa de vida e as mulheres de 40, 50, 60 anos estão maravilhosas, ativas, trabalhando, namorando, viajando, vivendo suas vidas, entendendo melhor o seu corpo e tal. Eu digo isso, mas a gente deve considerar também uma questão de classe, porque não são todas as mulheres que têm acesso à informação e, como eu disse anteriormente, não são todos os médicos também que falam ou que acolhem essas mulheres nesse momento. Então, eu acho que uma grande parcela da população ainda continua sofrendo com esse aumento da expectativa de vida mencionado pela Márcia traz outras questões. A pesquisadora Marília Duque, especialista na interface entre tecnologia e envelhecimento, é a representante brasileira do estudo global ASA, Anthropology of Smartphones and Smart Aging, coordenado pela University College London. Nesse estudo, que foi realizado em outros países ao redor do mundo,
a Marília abordou, entre outros assuntos, longevidade e menopausa. Eu acho que o principal é, se a gente está vivendo mais, a gente tem que se preparar para viver mais tempo nesse processo, né? Assim, como é que a gente se prepara para que, considerando que as mulheres vão viver muito mais e que elas vão viver muito mais anos, né, nesse processo de menopausa. Então, qual é a prevenção que tem que ser necessária, quais são as mudanças de mentalidade mesmo, no modo como a sociedade vê a mulher na menopausa, no modo como a mulher se vê por conta do modo como a sociedade a vê, né? Isso foi muito, muito forte na minha pesquisa, né? Assim, qual é o meu lugar como mulher se eu não sou mais um ente capaz de reproduzir, né? Então, como é que a gente desassocia a identidade da mulher dessa questão reprodutiva culturalmente e como que a gente passa a pensar em todo o suporte que tem que acontecer para que essa mulher possa envelhecer bem, né, dentro desse processo de menopausa. Como é que a gente traz? Você falou da questão de informação. E a menopausa, ela é um marco, né, sobre a questão do envelhecimento em várias culturas, né? Então, não é só a mulher, quando ela entra na menopausa, ela perde a capacidade reprodutiva, não é só isso, né? Em algumas culturas, o principal problema da menopausa é que a menopausa era o sinal irrefutável de que elas tinham ficado velhas, né? Que seriam vistas como mulheres velhas. Então, a falta de diálogo e o silenciamento em torno da experiência de envelhecer também são fatores que geram muita insegurança e isolamento. A principal conclusão da minha tese, de que apesar da gente falar de velhice o tempo todo agora, a gente está aqui, né, gravando um podcast falando sobre envelhecimento, apesar de se falar muito, há ainda um grande silenciamento da experiência de envelhecimento. Não tem muito lugar para o declínio, para a fragilidade. Então, o que eu observei aí de uma perspectiva bem etnográfica foi como as pessoas sentem que elas têm que se armar e silenciar esses declínios e aquilo que não se adapta a essa nova forma como elas têm que ser ao envelhecer. Eu acho que talvez o ponto mais relevante que eu aprendi com as mulheres com quem eu convivi foi que a menopausa era literalmente um tabu, né? Então isso foi muito forte, a falta de diálogo, não só com os médicos, né? Mas com os próprios pares. A menopausa é um processo natural, mas algumas experiências fogem desse padrão. No próximo episódio, vamos explorar essas outras vivências. Como é para homens trans falar sobre menopausa precoce e menopausa induzida. Se você gostou, deixe seu comentário, conte a sua história pra gente e compartilhe nas suas redes sociais com amigos e familiares que vamos ficar muito felizes daqui. Sem Regras é uma série idealizada, coordenada e apresentada por Angélica Paulo, Renata Arantes e Marília Nunes Paulino, com apoio do Instituto Serra Pilheira e mentoria de Natália Silva. Stella Nesrini e Amon Medrado da Todo Canto assinam a trilha sonora original, edição, sonorização, mixagem e masterização. A identidade visual é da Marília Nunes Paulino. A locução foi gravada no estúdio Pulsar, no Rio de Janeiro. A produção deste episódio é da Angélica Paulo, o roteiro foi escrito por Marília Nunes Paulino, com revisão de Renata Arantes, Angélica Paulo e Natália Silva. Até a próxima!